Olá, bom dia. Meu nome é Eduardo Batista, eu sou consultor em telecom e hoje eu vou falar sobre as aplicações com sincronismo. Basicamente são três. Eu vou falar primeiro da localização. Não é basicamente sincronismo, mas vem da mesma fonte. Então, a localização é usada da seguinte forma. Você tem aqui uma constelação de satélites. Normalmente aí são satélites em órbita mais baixa, não é 36 mil quilômetros, por volta de 20,2 quilômetros, né, que faz aí as duas rotações por dia em volta da Terra, e tem relógio de Césio nesses satélites. O Césio foi colocado lá para poder manter. E o Césio tem algumas pesquisas de por que o Césio é diferenciado. Porque quando você compara ele com ele mesmo, a diferença do sincronismo entre eles dá na ordem aí de 10 a menos 12, 1.5, 10 a menos 12. Então, é uma precisão muito grande dele com ele mesmo. Então, ele consegue ser uma fonte primária de relógio, onde não se altera. Vai se alterar aí alguma variação depois de 10 anos, tem uma situação da vida útil também. Aí vamos voltar aqui. Na localização, você tem sistemas aqui na Terra, ou normalmente na Terra, porque no espaço é meio complicado aqui na altura. Pode ser usado também, mas tem um problema da altura, né? Onde você consegue ter uma precisão de localização, usado aí para hoje os atuais Waze dos móveis, né? Então você tem essa localização geoposicionada aqui embaixo, com uma certa limitação em altura, né? Nos building heights, que às vezes tem que usar um mapa de altura das edificações, porque existe essa limitação. Você consegue ter a localização geoposicionada, considerando a Terra plana ali, ou o mais próximo possível. Como você tem uma constelação de satélites, quanto mais satélites você pega, maior vai ser a capacidade de você localizar alguma coisa aqui embaixo, uma precisão que vai melhorando, né, de metros para milímetros, centímetros, milímetros, dependendo da situação. Então, essa primeira aplicação é a localização. A outra aplicação que está envolvida também é o NTP. O NTP, que é o Network Time Protocol, basicamente a gente tem que falar que é hora, minuto, segundo, é a estampa de tempo. Isso é usado por quê? Porque todos os elementos têm que estar no mesmo tempo. Porque aí você vai ter relatórios onde você vai ter a hora e eventos, né? Então desenha aqui uma lupa onde a gente consegue passar uma lupa em todos os eventos que ocorrem numa rede de telecomunicações ou alguma coisa que usa o NTP em que fique todo mundo no mesmo horário. Então isso é usado aí para notificações judiciais, escuta policial, alarmísticas da rede, monitoramento da rede, porque vai estar todo mundo no mesmo tempo. Isso é importante para que se saiba o que aconteceu, consiga tratar dados que dependem desse horário para ter uma análise do que está acontecendo. E a terceira aplicação aqui é a que interessa mais no assunto que a gente está tratando. Então, eu chamei ela de SYNC simplesmente, né? SYNC, que é o PTP, né? A gente quer buscar aqui o Precision Time Protocol, e botei os coraçãozinhos aqui, ó. Por quê? E qual que é o conceito? É que todos os corações batam juntos, né? Tem até soluções que chama de heartbeat, né? Que é a batida de coração. Para que tudo bata junto. Se tudo bate junto, está tudo sincronizado, você tem uma coisa muito padrão. É difícil, porque os satélites têm variação atmosférica, que pode variar, você pode perder o sinal de um satélite ou de outro. Então, assim, existe várias formas de compensar com software, mas é difícil, vindo só do satélite. E, então, o sync, né? Então, eu fiz aqui em várias camadas. Então, você tem uma primeira camada que está em azul aqui, que são satélites. Então, os satélites, eles são de Césio, tem lá os 20 quilômetros de altitude aproximadamente. Tem a constelação americana, que vai nos dar lá o GPS, que é o GNSS, o Lunas lá, que é o russo. Tem também o Galileu, que está
em construção aí da Europa e o chinês. Basicamente são essas quatro aí. E aí você usar uma ou outra depende dos elementos que você vai ter aonde? Nessa segunda camada aqui, ó. Tá? Aqui em cima o azul são satélites. Essa camada vermelha é onde começa a ter interação com esse serviço, né? Essa aplicação de sincronismo vindo dos satélites, né? Então você vai ter uma primeira a composição da rede. A ideia aqui é a rede de telecomunicações, exemplificando um cluster, onde você vai ter um primeiro elemento aqui de hierarquia 1, que seja um primeiro elemento, onde vai se conectar os Grandmasters, né, que chama PRC, que é a fonte de relógio primária, né, o Primary Reference Clock, e eles podem ser também de Césio, pode ser de Césio, em função dos estudos do material, ele tem uma precisão, pode ser de rubídio, que precisa ser atualizado, ter uma compensação de X em X horas, ou até mesmo um cristal de quartzo. Entretanto, como você precisa fazer esse reajuste desses elementos que não são césio, então você precisa de um outro jeito de fazer isso de forma automática, que seria usando os sinais de GPS. Então você pode ter um cristal mais barato, uma referência mais barata, mas ela precisa ter um ajuste em função de outro elemento. Então, essa é a primeira camada da rede, onde entra os serviços de sincronismo captado e alinhado com uma solução de satélite e os Grandmasters, que são os PRCs da rede, para distribuir para o restante da rede. Então a gente vai ter uma segunda camada aqui agora, que é as outras camadas de distribuição da rede. Pode ser uma camada, depois da primeira hierarquia, você vai ter uma segunda camada, uma hierarquia 2, uma hierarquia 3, 4, uma hierarquia X. Diferente. Você consegue descer esse sincronismo do PRC de diversas formas. Hoje não vai ser o detalhamento, mas não vamos falar mais disso aí. Então você consegue descer esse sincronismo do PRC pela rede de diversas formas e é onde estão as oportunidades, porque você tem que configurar a rede para isso. E aí tem várias situações. Normalmente os profissionais que trabalham aí são poucos ou às vezes está envolvido, mas tem em todas as áreas, né? Do planejamento, na engenharia, para implantar, na operação e dos vendors também, né? Os vendors são mais difíceis, porque normalmente quando tem um especialista que vende essa solução, aí nas melhores casos, as pessoas ficam por muito tempo. As vagas não são muito rotativas, né? Nas melhores casos aí. Mas no sistema de telecomunicações, sim. Porque esse serviço é um serviço, às vezes, agregado a outras atividades e tem que ter alguém olhando e acompanhando e desenvolvendo as melhores formas. Então, a gente veio da solução do satélite, a primeira hierarquia do PRC, a distribuição no backhaul, que é onde estão as oportunidades. Aí vem os clients aqui, né, os clientes, que são as RBS. E está em verdinho porque também tem oportunidade aqui. Por quê? Porque ela também tem que ter uma configuração que ela saiba de onde veio essa informação lá do PRC que veio descendo até aqui. A RBS, a gente já falou também que ela pode ter uma antena GPS e pegar direto lá do satélite. Ela também pode fazer isso aqui, ó. E até ser uma proteção, mas também existe a solução de pegar direto a RBS do satélite. E depois os dispositivos móveis aqui, alguma coisa do tipo, que ficam aqui embaixo, que usam essa informação. Então toda a parte de localização está envolvido aqui, toda a parte de NTP está envolvido para ajuste automático de hora e o sincronismo realmente ligando, né, fazendo uma cadeia de todas essas informações. Então, hoje, basicamente era isso aí. São as aplicações que fazem aí as condições de contorno aí, ou que são usadas como sincronismo, né? Uma forma mais ampla de entender, separar os serviços, porque a gente vai focar na parte de sync, né, da rede de transporte, como aplicar isso e manter depois
as ampliações necessárias e análise de falhas troubleshoot. Então vamos lá, nosso resumo de hoje é esse basicamente. Ó, as aplicações de sincronismo, né? Então a gente dividiu em 3. A primeira é a de localização. Você tem a localização, que é o GPS, GNSS, feito com satélites para geoposicionar e localizar as coisas. A segunda é o NTP, normalmente eu falo que é estampa de tempo, hora, minuto, segundo. E o sincronismo, que a gente busca o PTP, que é o Precision Time Protocol, e o coraçãozinho, porque tem alguns lugares que se fala de heartbeat, né? O batidor do coração. Então é isso. Compartilhar conhecimento e informações nos faz aprender. Então, compartilhem, deixa o like e até a próxima. Um abraço.